Olá, tudo bem? Temos mais uma aula hoje. A nossa convidada, a doutora Letícia Teles. Tudo bem, Letícia? Como é que você está? Tudo bem, professor, tudo ótimo. Você está onde agora? Eu estou em Ipatinga, minha região, Minas Ipa- Gerais. Ipatinga, Minas Gerais. Isso. A Letícia é nossa aluna lá na especialização de termologia. Vai estar apresentando um artigo muito bacana aí sobre a importância da termografia em lesões do pescoço, lesões malignas, benignas e outras miscelâneas, né? Conta para nós um pouquinho, Letícia, da tua formação, assim, da tua base, antes de começar a termografia. O que você já trabalha, já fez aí de formação? Além de médica, claro, né? Formada em medicina, tudo. Então, eu formei em Teresópolis, na Unifes, em 2008. Depois eu fiz 2 anos em clínica médica, depois mais 2 anos em hematologia, em Belo Horizonte, no Hospital Felício Roxo. E aí, há 7 anos venho trabalhando aí com a hematologia e não deixando a clínica geral, né, de lado. Eu toco piano, sou pianista e nas Oh, horas vagas. bem-vindo ao time aí, mais uma pianista, né? Se viu esses dias eu já coloquei umas musiquinhas de piano aí também, né? Ah, Então, a legal. gente, então é aquela coisa, a gente não para quieto, né? Não, não tem jeito. Fuçando as coisas e usando a criatividade aí para resolver os problemas, né? Isso. E como é que você veio parar na termografia? Como é que Na foi? verdade, eu fiquei sabendo da termografia, meu marido inicialmente ficou sabendo, a gente achou interessante, um método novo, inovador, que não é comum aqui na nossa região e que a gente poderia, às vezes, solucionar alguns problemas de dor crônica, que às vezes os pacientes hematológicos, muitas pessoas às vezes têm medo de mexer um pouco. E aí, quando vem com algum quadro de dor, relacionam muito com a questão da hematologia, às vezes não tem tanto essa relação. Então, foi para tentar ampliar um pouco essa área e buscar para melhorar para os pacientes. É interessante, né? O paciente de hematologia, dor na hematologia, o pessoal realmente tem medo, né? Usar uma outra medicação que possa interferir no quadro clínico, na coagulação, tem medo de fazer procedimento cirúrgico também pela questão da sanguínea, né? Então, é É, um paciente que o pessoal tem medo de colocar a mão, né, Letícia, no modo geral, né? verdade, É uma... verdade. E é muito por falta de conhecimento, né? Saber realmente dominar. Parabéns pelo teu trabalho aí, porque são poucos hematologistas aí no Brasil que dominam, que têm esse interesse aí pelo estudo da dor e agora, principalmente com a questão da termografia que você vai apresentar hoje para nós, né? Eu separei um artigo, eu não sei o que você achou desse artigo, né? Mas a ideia foi separar um artigo base aqui, um artigo já um pouquinho antigo, mas que vem trazer bastante base aí dentro da tua área, né? Você já me mostrou alguns casos de linfoma e tal, e por isso eu separei esse Ok. aqui de lesões. Tá cortando um pouquinho a sua internet. Tudo bem? Tudo, é porque tá picotando um pouquinho a sua transmissão. Tá, então vamos começar com o artigo. Pode começar então, Letícia, com a apresentação? Tá. Então, vou falar, né, sobre esse artigo que envolve sobre o papel da termografia nessas lesões, as patologias de pescoço, mais voltado para esse lado do otorrino. Foi desenvolvido no Hospital Universitário em Verona, na Itália. Foi um artigo que foi publicado no Congresso de Radiologia, em Copenhague, no ano de 76. Então, já é um artigo um pouquinho mais antigo, mas muito válido. Está acrescentando muito aí a questão dos conhecimentos da termologia. Uhum. Ele envolveu, inicialmente, foi fazer a descrição da anatomia termográfica do pescoço e, no segundo momento, foi demonstrar os padrões termográficos que essas lesões que acometem o pescoço podem causar. Então, assim, em considerações gerais, é que a gente viu, assim, que com a detecção da temperatura
nas áreas da pele, através da termografia, ela permitiu que criasse um avanço de novas técnicas para poder investigar essas diferentes patologias corporais. E a temperatura da pele está intimamente relacionada com a situação das estruturas anatômicas, da parte vascular, e funcional com o metabólico, né, de uma região. E isso cria um plano de fundo para a gente avaliar os diferentes padrões térmicos que são representados na termografia. E o que a gente chama de termoanatomia. Né? Apesar de falar anatomia, a gente está vendo toda a parte funcional em cima da anatomia. Isso. Para isso, para a gente quantificar essa diferença de temperatura, a gente usa o gradiente térmico, né, em 2 áreas do corpo para poder avaliar essa diferença, uma região simétrica ou adjacente, para permitir quantificar essa variação de temperatura das áreas. E em relação ao pescoço, a termografia ela é um método útil porque está localizado numa região que é facilmente explorada pela termografia, mostra estruturas profundas, parte vascular, glândula, que emite alterações térmicas para a pele, superficiais. Então, isso vai ser captado bem pela termografia. É uma região muito rica, né, de emissão térmica, muito vaso, tem a própria glândula tireoide, a paratireoide, o carótida, os ramos, tudo, né? A parte muscular. É muita coisa num pequeno espaço, né? Verdade. Então, não tem um padrão normal definido, né? Não tinha ainda sido definido. Então, foi feita uma triagem para tentar definir os padrões que levariam em conta essas variações individuais. E teve 2 incidências padrões que foi analisado. Então, primeiro foi a região lateral oblíqua, com a cabeça ligeiramente estendida, que está representado por esta figura. Então, aqui a gente vê a diferença térmica padrão que se encontraram entre as áreas mais hiporradiantes, as hiperradiantes, as hipos, estão definido aqui nessa distribuição da anatomia do pescoço. E uma outra incidência muito usada foi a frontal com a cabeça hiperestendida. Então, representada aqui nesse esquema, né, a parte anatômica e aqui de uma termografia normal ao lado. Muito interessante. Então, falando inicialmente nessa incidência lateral, a gente identifica 5 áreas. Primeiro, a região da parótida, a supra e subioide, a esternocleidomastoide, supraclavicular e as linhas vasculares. Então, aqui uma termografia normal nessa região, nessa incidência lateral oblíqua. A gente vê aqui inicialmente a região da parótida, é uma glândula bem avaliada na termografia, que tem uma posição mais superficial, tem as estruturas vasculares que passam através da glândula, a veia jugular externa e a artéria carótida externa, que dão um padrão mais hiperradiante, mais homogêneo. E tem uma parte que é aqui coberta pelo músculo masseter, que faz essa parte ser mais hiporradiante, que ela cobre mais a questão da estrutura. Isso é importante, né? Porque qualquer aumento de temperatura ali já vai chamar atenção para nós, né? Tanto do músculo, mas se for muito intenso, não vai ser o masseter, pode ser a parótida, né? Sim. Por isso que é importante saber essas áreas e como que elas se comportam termicamente em relação às outras, né? São os pontos de referência, ou áreas de referência frias e quentes, que é a termoanatomia que você está explicando para nós. Muito bom, muito bom. Uma outra região, que é a supra e subioide, ela não é bem representada pela essa visão lateral, que ela fica com uma pequena superfície. Ela vai ser mais caracterizada na visão frontal. Nós temos a área esternocleidomastóide, que é uma área de correspondência aqui com o músculo esternocleidomastóide, que ele é mais hiperradiante. A gente vê uma linha direta, mais posteriorizada para baixo, que representa a veia jugular externa. Então, são regiões mais hiperradiantes. É importante isso aqui, ó. Tem o leigo, ele acha que é a carótida. A tomografia não vê a carótida lá dentro. Então, quando vê essa imagem aqui do ladinho, eu estou falando brincando, mas eu já vi coisinhas da internet por aí, né?
Então é a veia jugular externa, tá? E ela cruza com o esternocleido, então ele faz um X aqui, ó, né? Para a gente se localizar bem quando for ver a imagem alterada. Muito bem, Letícia, o que mais? Então, uma outra área é a área supraclavicular, que corresponde à parte que mais posterior, lateral do pescoço, pega o músculo trapézio e o escaleno, e isso é uma área também mais hiperradiante. Você tem estruturas vasculares que irradiam essa parte, então você pode ver também os hotspots também na termografia. O que chama atenção nessa área, as assimetrias aqui, são duas coisas, né? Ou a gente pensa em três coisas especialmente. Tem o miofascial escaleno, que muitas vezes está relacionado a essa segunda coisa, que é a alteração radicular. Alterações radiculares afetam muito aqui, certo? E aí a cadeia linfática que a gente vai ter nessa região supraclavicular aqui, modificando a temperatura, né? Que é o interesse dessa aula aqui. E a gente vê também as linhas vasculares, que são mais hiperradiantes. Então, você vai ver a supraclavicular, mais no ângulo da mandíbula, circundando o músculo esternocleidomastoide, mais por essa região aqui. Na visão frontal, a gente vai ter a região supra e subioide, a esternocleidomastoide, a supraclavicular e também a parótida. Então, aqui a gente vê a figura anatômica, né, a musculatura, região ióide, supra com as glândulas submaxilares, e aqui a glândula parótida. Então, aqui a imagem termográfica normal. Então, na região supraioide, o padrão, ele pode ser tanto hiper quanto hiporradiante. Ambos estão na linha média, abaixo da mandíbula, na região submaxilar, que também são hiperradiantes. Pode corresponder ao aspecto posterior para a glândula submaxilar, que tem o aspecto anterior com o ramo da artéria facial, que vai cruzar o platício e alcança os tecidos subcutâneos. A gente vê também a região subioide, que é uma área também que pode ser hiper ou hiporradiante, o padrão não é homogêneo. No terço superior da região, é mais hiporradiante, porque levemente, né, mas porque é conta da laringe, e no terço inferior já é um pouco mais hiperradiante por conta da glândula tireoide. E também assim, pela superfície, né? Tudo que é elevado, côncavo, ele vai ser mais frio. E tudo que é convexo, né? E tudo que é côncavo, depressão, como a região da incisura jugular ali, onde está a tireoide, tem de ser um pouquinho mais hiperradiante. Então, essas depressões e elevações a gente tem que levar em conta também. É uma mistura, né? Porque a imagem térmica é uma mistura desses fenômenos de irradiação da superfície e das estruturas que estão lá embaixo emitindo calor, né? E os vasos que estão levando isso aí também para perto. Em resumo, é muito complicado, né? A região do esternocleidomastoide, que ele é melhor avaliado na região lateral, na visão lateral. Na frontal, é mais esses 2 terços inferiores, que visualiza também a linha vascular. Na supraclavicular, que também é uma parte mais limitada, ela é mais hiperradiante, por conta do trato inferior da veia jugular externa e os pequenos vasos superficiais que estão nesse ponto. A região da parótida, que ela é mais difícil de ser vista nessa incidência frontal, você vai ver as zonas externas superiores do pescoço, mais quando ela está aumentada. Então, é importante a gente ver, né, que tem diferenças na temperatura térmica, né, no pescoço, muito por conta das questões anatômicas, como as regiões, as estruturas vasculares, e mesmo assim, algumas diferenças são devidas à atividade das regiões que são muito particulares, como a glândula parótida e a tireoide. Muito bom. Então, agora a gente vai... Ficou radiológica aqui para nós. Bem. Agora vamos para situações patológicas, né? Então, assim,
quando as diversas lesões que acometem, principalmente a parótida, elas podem levar a processos inflamatórios, então vai ter variações tanto para o lado hiperradiante quanto para o hiporradiante, que não é tão incomum. Nesse caso aqui, a gente está vendo uma lesão na parótida, uma parotidite, que vai ter uma visão lateral oblíqua, que mostra, então, essa área hipotérmica, hiperradiante, está estendida na região pré-auricular, retromandibular e submandibular, com esse hot spot, mostrando-os aqui, geralmente, uma inflamação, uma infecção mais aguda. Bastante extenso, né? Bem extenso, você vê toda a mandíbula abaixo, pré-auricular, né? Retroauricular, bem extenso essa parotidite aguda aqui, né? Agora, à medida que essas lesões elas vão se cronificando, você vai vendo as lesões mais hiporradiantes. No caso aqui, na figura aqui à esquerda, que ela mostra essa hipotermia, que não é tão usual, e estende também até o ângulo da mandíbula. E isso porque já vai tendo uma falta da questão das estruturas glandulares, dos ductos salivares, né, por perda da função mesmo da glândula, pelo processo. Essa segunda imagem já está relacionada mais com as colagenoses, que a gente sabe que existe uma estreita relação entre as colagenoses e as glândulas salivares, isso é bem definido na literatura, bem descrito, e essa imagem mostra a questão de uma esclerodermia, que é uma imagem também lateral, que mostra a hipertermia, uma área hiperradiante, extensa da parótida, da região submaxilar. Então, aqui, mostrando essa parte hipertérmica, e mostrando aqui a cialografia, o padrão que com uma fase inflamatória severa, com poucas opacidades. Então, a gente vê que na termografia, né, com a avaliação e conseguir acompanhar o progresso dessas colagenoses no processo inflamatório mais inicial, você vê uma lesão mais hiperradiante, e com a cronicidade vai se tornando mais hiporradiante. Esse é um caso já bem comum, né? Na minha prática, eu vejo muito pouco isso aqui, né? Não sei se você já viu clinicamente isso, é mais difícil. E também eu me lembrei aqui do Sjögren, né? Que é uma síndrome inflamatória, uma doença reumatológica, que diminui a secreção, né, salivar. E o que chama a atenção vai ser lá no lábio, a gente vai ver um lábio frio, hiporradiante, pela secura, que ele vai, a xerostomia que ele causa, é bem interessante. Talvez esse caso também tenha um pouquinho de xerostomia, mas como a imagem é oblíqua, a gente não vai conseguir perceber muito bem isso. Inclusive aqui, o próximo caso, né, tá aí, ó. O próximo caso é a doença de Sjögren, tem aqui, então a gente vê essa hipotermia bem extensa, pouco pegando lá, mas realmente não dá para ver muito bem. E a correlação com a cialografia, que os ductos vão ficando pequenos, curtos, né, por comprometimento mesmo salivar. Agora, em relação aos tumores, os tumores benignos, eles não são muito fáceis de ser diferenciados, principalmente nessa região do pescoço, que os tumores mistos, eles são mais comuns. Nessa incidência, já é uma incidência frontal, na termografia, mostrando aqui um tumor misto, né, é um padrão mais hiperradiante, e a cialografia mostrando aqui os ductos irregulares a respeito do tumor. Agora, lembrando do que a gente já discutiu sobre mama, dê uma olhadinha nesses vasos aqui, ó. Veja como eles estão aumentados de calibre, né, do lado do pescoço, do lado esquerdo. Bem aumentados. Bem aumentado o fluxo, aquele padrão ramificado, né, quase estrelado aqui, e deve ter um aumento da glândula aqui também, deve ser bem visível esse tumor aqui, né. Mas é interessante ver o padrão, né, esse padrão ramificado aqui. Esse é um tumor de parótida, ele comenta se é benigno ou maligno? Ele é um tumor misto, ele não... ele é difícil de identificar a questão da benignidade com a malignidade. Ele é mais comum nessa região do pescoço. Agora eu lembrei, é muito comum esses mistos, né, eles têm um crescimento mais ou menos lento, né, e acaba dificultando o diagnóstico também.
Uhum. Então, essa outra imagem de um sarcoma, também na Olha. lesão lateral aqui da parótida, é uma imagem frontal, mostrando essa aí, uma região extensa e hiperradiante que corresponde ao envolvimento da massa, né, das estruturas da parótida. E em contrapartida aqui, o exame da cialografia, com aumento da parótida, distorção dos dutos, e são irregulares, com opacidades. Vamos voltar à imagem anterior, só para explicar um negocinho aqui. Essas duas lesões, elas são bem grosseiras, né? São tipo assim, visivelmente já deve chamar atenção para o diagnóstico, ali tem um tumor, alguma coisa assim. E acaba fazendo o diagnóstico, a biópsia e outros métodos de imagem, como hoje, né? A gente faria a ressonância, a tomografia e tal. A termografia aqui seria bastante útil para o segmento terapêutico disso, né? No caso dos casos que não vão para uma cirurgia, vão para um outro tipo de tratamento, para uma quimio, uma rádio, né? E porque a gente poderia acompanhar a intensidade do fenômeno térmico aqui, né? Acompanhar o calibre desses vasos aqui nas duas imagens, né? Então tem essa importância no monitoramento, que você já tem visto aí no caso dos linfomas, né, Letícia? Sim, sim. Porque não é a questão do diagnóstico em si, né? Agora, esse monitoramento já é uma coisa que não se tem muito no dia a dia, né? Essa quantificação da resposta, né? Você vai medir o tamanho, mas isso são coisas que vai levar meses até você ver uma mudança significativa, né? Sim, sim. Fique à vontade de complementar aí também, eu estou mexendo com a área aí agora. Pode passar? Pode. Então, aqui já é uma visão também frontal, que está mostrando, no caso, uma litise na região submaxilar. Já é uma área mais hiporradiante, essa região submaxilar. E aqui, uma termografia também frontal, revelando uma área hipertérmica nessa área. Deixa eu tentar mostrar aqui. O ponto no lado direito aqui, ó. E lá na imagem direita, à esquerda, desculpa, da tela, você vai encontrar um hotspot ali, ó, amarelinho. Na outra imagem. Aí o correspondente, cadê? O ponto mais hiperradiante. Não, esse aqui é uma esquerda, né? Desculpa. São dois casos diferentes. Então. Sim. Então é um caso mais crônico e o outro mais agudo. Sim. Certo. Você vê a importância de correlacionar com a clínica, com o local de dor, né? E também essa imagem, ela não fecha o diagnóstico sozinho, né? Você tem que suspeitar, você tem que ter conhecimento na área, né? Tem que ser um médico que conheça, que entenda esse tipo de alteração, um otorrino, oncologista, ou a gente como termologista tem que estar muito atento para saber as doenças que estão ali. É como um radiologista, né? Tem que estar sempre atento às várias possibilidades de lesões que podem ocorrer naquela área. Por isso que é importante, como você mostrou no começo, essa separação por região, né? O que é região parotídea, subioide e assim por diante. Então, esse caso já mostra um câncer de laringe, uma visão frontal, mostra uma área também hiperradiante, situada aqui na linha média, né, do subioide, e é uma área extensa e hiperradiante. E o outro lado mostrando um câncer operado, uma parte mais laterocervical das cadeias, né, na região supra e subioide. Até você viu que tem uma imagem escura aqui abaixo no pescoço? Sim. Me parece, ou se não for o curativo, alguma coisa, pode ser até uma tráqueo aqui, né? Uma traqueostomia. Verdade. Pode ser, né? Mas é um artefato que a gente tem aqui junto à imagem. E outra coisa legal que chama atenção no perfil é a cadeia, né? O envolvimento da cadeia linfática aqui, né? Ela subindo toda a região submandibular. É um rastro. Ela não é um pontual, não é um linfonodo isolado, são vários ali aglomerados. E também, se você olhar na imagem frontal, você vai ver ali, ó, mentoniana direita. A região mentoniana subindo aqui do lado direito, tá vendo? Então, afetando todo esse lado direito da face aqui. Bem interessante, né? Nesse caso, é uma
Já é um quimodectoma na bifurcação da carótida, que é um tipo de tumor também, mostra... O tumor da carótida, né? Isso, que é uma tumor região também extensa, hiperradiante, junto aqui com o músculo esternocleidomastoide. Você vê um tumor alto, muito raro, hein? Então, vamos voltar para aquele tumor. E um tumor da carótida. É um caso interessante. Mas volta naquilo que eu te falei, né? Não é uma questão do diagnóstico do que é propriamente dito, né? Mas com certeza uma imagem dessa vai chamar muita atenção, né? Pela intensidade que ela aparece ali, pela assimetria, o comprometimento da cadeia linfática. Então a gente está lá avaliando às vezes um paciente com dor e encontra uma situação dessa, tem que estar atento que nem tudo é músculo, nem tudo é nervo. A gente pode estar frente a tumores como nem esse. Tudo é psicológico. Né, Marcos? E nem tudo é psicológico, né? Nem tudo é psicológico, né? Valorizar aquela dorzinha no pescoço, aquele nódulozinho que aparece ali, e a gente vê, né? Agora aqui e outra coisa que eu achei interessante, que você mostrou tanto as lesões hiperradiantes, as hiper estão mais relacionadas a tumores, que deu para ver aí, mas também pode ser frio, né? Então às vezes vai lá com a câmera, não encontrei nada. Não, mas espera aí. Quem falou que é quente? Quem falou que tem que ser hiper, né? Algumas lesões crônicas ali podem ser hiporradiantes, né? Tanto tumor benigno, lesões aquele do cálculo de glândula salivar, quanto a parotidite crônica, né? Nem tudo é hiperradiante. Eu acho que eu já até peguei teu comentário aí, né? Não sei o que vocês vão comentar agora. Vamos ver lá. Então, o estudo conclui, né, que esse padrão termográfico das lesões que envolvem o pescoço ainda não está bem definida, mas mostra que quando elas aparecem, elas mostram a evidência da sua existência, né, principalmente hiperradiantes. Mas isso está muito relacionado com a malignidade, os tumores mistos da glândula parótida, mas a lesão hiporradiante também não é incomum. Ele é útil para poder avaliar muitas doenças, permite identificar essas modificações vasculares ou funcionais de algumas regiões, seja em condições crônicas ou agudas, as crônicas, né, mais hiporradiantes, agudas mais hiper, e a validade da termografia nas lesões, elas parecem consistentes. Primeiro, as lesões das glândulas salivares, elas são facilmente reconhecíveis pela posição superficial das suas estruturas. As lesões de faringe e laringe, elas são pouco detectáveis porque envolvem estruturas que devem ser muito ampliadas antes da modificação térmica atingir o plano superficial, né? Então, ela perde um pouco ali. Mas você consegue ver que está tendo alteração. E não esquecer que a gente não precisa esperar também alteração direta do tumor. A gente vai ter os sinais indiretos, que são as alterações vasculares, venosas, né? Que elas vão estar... Então, você vai ter um padrão muito mais venoso, com ectasia, como aquele vaso que a gente viu naquele caso lá, do que a glândula em si toda quente. Você mostrou lá, bem legal aquele caso, um que era toda a glândula, cor branca, na verdade é hiperradiante toda, e o caso anterior que era só os vasos dilatados ali aparecendo. Então, muitas vezes você tem que estar atento com vasos anômalos, no sentido assim, eles não seguem um trajeto normal. Você tem a jugular externa, mas daqui a pouco você tem um outro vaso do lado que não segue um padrão anatômico esperado. É nessa hora que a gente tem que estar desconfiando de um tumor, né? Ou pelo menos uma situação anormal que pode ser um tumor, né? Então esse direcionamento, esse calibre do vaso, é o mesmo raciocínio que a gente usa lá para o câncer de mama, por exemplo. Direcionamento, calibre, extensão, né? O que mais? Então, no caso das lesões linfáticas, então elas não apresentam uma característica que permite, com precisão diagnóstica, a localização do pescoço, com exceção quando é muito hiperradiante, que caracteriza a origem carcinomatosa.
As alterações vasculares, elas são bem avaliadas por causa do alto aumento de temperatura que elas causam, né? Que elas ficam bem hiperradiantes. Principalmente com tumor de carótida, né? Aquele lá, pelo amor de Deus. A gente teve um colega nosso da turma passada que pegou um caso assim, e ele fez o diagnóstico por termografia, foi bem interessante. O paciente chegou para ele, vamos ver se no outro dia ele vem contar para nós aqui, chegou com ele com uma sensação no pescoço, um incômodo, era incômodo nódulo, tipo assim, né? Só que o exame já era pulsátil e a termografia era muito hiperradiante. E confirmou um tumor de carótida também. Bem interessante. Você vê, né? E foi com a termografia que ele já encaminhou o paciente, então, para fazer esse diagnóstico definitivo depois e ampliação do estudo. Então, importante lembrar que a termografia ela não é suficiente para definir a definição exata da natureza das lesões, que ela deve estar associada com outros exames de diagnóstico, né? Como você já havia comentado isso anteriormente. E as referências usadas no trabalho realizado. Muito bom, muito bom. Uma coisa que ele comentou aqui é a intensidade, né? A intensidade dessa hiperradiação. Não sei se você chegou a ver ali, mas esses tumores primários, eles têm um delta de 3 graus. Quer dizer, ele fala muito assim, em relação aos tumores malignos, esse delta de 3 e os mistos em torno de 1,5 a 2. Então, quanto mais agressivo, né, quanto mais puro ele for do ponto de vista maligno, ele é mais hiperradiante. E a região do pescoço sempre vai chamar muita atenção, né, pelo fato de ser superficial, tem várias estruturas, tem muitos vasos que vão dar sinais. Então, a gente tem que chamar muita atenção aí, você que está se tornando especialista em termologia, termografia, e com essas coisinhas no pescoço, essas imagens, né, valorizar bem, tomar o cuidado. E claro, hoje com a qualidade da imagem, a gente consegue imagens melhores do que essa, mas o princípio não está muito diferente não, aqui traz bastante informação, né? Inclusive a gente tem algumas cores de escalas que são bem parecidas com essa que você mostrou ali, que você tem que estar trabalhando com a cor, seja na monocromática, no cinza, no iron, mas também as escalas coloridas, de alta resolução, mas essas também que definem um padrão e conseguem fazer definir melhor que tem uma coisa errada ali acontecendo, né? E aí, Letícia, o que você achou para você, para a tua prática, esse artigo aqui? Eu achei muito interessante, muito válido, porque até para poder ver essa questão vascular, linfonodo, que é o que na minha prática que eu mais uso, né? Não mexo tanto com câncer sólido, é mais nesse linfo hematopoético. Então ele me ajudou a esclarecer um pouco essa questão vascular e da região linfática mesmo, que eu imaginava que eu fosse ver uma coisa mais certinha e que ele não tem essa correspondência tão perfeita. Mas essas variações de gradiente térmico no tumor maligno, isso eu achei muito interessante, foi muito válido. Me fez relembrar, reestudar muita coisa. E você vê a importância de ter essa linguagem radiológica, né? Esse é um artigo que foi apresentado lá no Congresso de Radiologia, e o padrão dele é radiológico, né? Tentando descrever o que é normal, do que é anormal, e onde que está localizada essas alterações. Então a termografia, por mais funcional que seja, ela sempre tem que puxar esse lado anatômico, sim, mas aonde que está a alteração, o que pode corresponder, né? Isso é muito importante. E para o TCC, está preparada já? Está se preparando aí para o TCC? Estou começando. Então tá bom. Estou acompanhando meu paciente. Isso aí, vai ter surpresas aí. Quem sabe uma próxima apresentação aí do teu caso clínico, né? Letícia, algum comentário em relação à pós? Para a gente poder... Quer deixar alguma dica para o pessoal que não começou a fazer termografia ainda? Olha, eu acho que a termografia é um método que veio para ficar, ela é inovadora, ela ajuda a gente a ver essa questão funcional, que muitas vezes a gente não consegue ver com esses exames de imagens tradicionais. A gente vê isso muito com paciente fibromialgico, que é muito relacionado só à questão psicológica, tudo é levado para o lado psiquiátrico, as pessoas não põem muita fé no paciente.
E a gente vê que mostra alteração funcional, metabólica, isso é importante, acho que vai contribuir muito, não só na minha área, como também para ajudar os colegas que estão em volta. Estou muito satisfeita de estar fazendo o curso. Legal, e a gente também vendo a tua evolução, quando que você aprendeu, perdendo o medo, você estava um pouquinho tímido no começo, agora já está se deslanchando aí no método, né? Obrigado mais uma vez, bela apresentação. Obrigada a você, Marcos. E é isso. A nossa convidada hoje foi a doutora Letícia Teres, diretamente de Minas, a hematologista aí do grupo. Obrigado, até mais, Letícia. Até mais. Tchau, tchau.